Convidado ilustre, como de costume, Bruna Ângelo, que é a sócia proprietária da Bela Center, que tem feito um trabalho admirável e está aqui presente conosco, vai trazer muita informação. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Espero que você possa trazer bastante informação para o nosso público, que é uma área muito desejada hoje, né? Sim. Antes só pelas mulheres, agora também pelos homens. Pelos homens também. Querendo ou não, a parte da estética cresceu muito, né? Então a gente tem uma procura muito grande, tanto pelas mulheres e agora pelos homens. Ótimo. Bruna, começando já por esse assunto, antigamente nós tínhamos uma procura muito grande das mulheres, Sim. hoje dos homens. Você atribui mais isso a quê? Seria uma exigência maior das mulheres ou porque os homens viram que estava na hora mesmo também de mudar? Eu, de vez em quando, confesso que fico olhando aqueles resultados lá, fico querendo também fazer os procedimentos. São muitos procedimentos bons e que deixam você mais apresentável, né? Sim. Na verdade, eu acredito que antes existiam muitas crenças limitantes, né? Então, o homem tinha muito aquele tabu de não fazer procedimento estético, que não pegaria tão bem. E hoje, com a modernidade de tudo, a gente tem aquela tranquilidade de poder fazer um procedimento estético e não ser julgado, né? Então, acredito que desde sempre os homens já faziam procedimento, mas muito retraídos. E agora os homens fazem procedimento, se tornou algo mais natural, né? Mais normal. Então, a gente sempre teve essa procura, mas agora é algo que é mais exposto. Mais exposto, de fato. Eu vi também um resultado, um dos mais famosos lá da clínica, que é a questão da papada, né? Sim. Então, eu fiquei sem entender aquele resultado. A maioria dos resultados, né? E a gente, às vezes, no dia a dia, não consegue ver essa diferença. Sim. E numa avaliação simples, vocês conseguem fazer uma mudança radical na vida da pessoa. Em especial, as pessoas de mais idade, né? Sim. Esses resultados, você atribui a quê? É um procedimento normal ou é um procedimento especial? Na verdade, essa forma de montar o protocolo de forma personalizada faz muita diferença, né? Então, antigamente, na parte de harmonização, na verdade, eram procedimentos isolados. Então, o paciente sempre ele fazia o arroz com feijão, que a gente sempre vai fazer, não vai deixar de fazer, mas agora a gente observa o paciente, observa tudo que precisa ser feito e vamos pontuar onde tem assimetria, o que precisa ser feito. E dessa forma a gente não erra, a gente trabalha de forma assertiva, né? Porque muitas vezes o erro da harmonização vamos criar um ângulo que não existe, ou fica todo mundo muito parecido, mandíbula larga, Isso que é o aquele queixo principal. grande, né? E Sim. não é bem assim. Eu, principalmente no meu método, por exemplo, vou te avaliar, vou ver o que você tem de assimetria, a gente vai corrigir todas as assimetrias e em cima disso a gente tem um resultado excelente, no caso da papada, que é algo que todo mundo tem, também tem uma predominância genética muito grande, então fazer todo um protocolo onde a gente consegue reposicionar desde a face e faz aquele toquezinho final, que é melhorar todo o contorno que traz aquele ar de jovialidade. Então, personalizar o protocolo é algo muito diferenciado, por isso eu criei o meu método e dentro dele eu personalizo. E quando as pessoas são mais desprovidas de beleza, a gente tem visto aí algumas gravações, né? Do nosso amigo Vini Júnior, Sim. que o pessoal gosta de gravar, da estética, o que melhoraria no rosto dele e tal. Sim. Quanto mais a pessoa tem essa dificuldade, melhor para a clínica apresentar um resultado ou não? Sim, com certeza. Porque o que acontece? Tem alguns traços que, se a gente fortalecer, melhora muito. No caso do Vini, né? Ele não faz muito procedimentos, mas ele tem uma face bonita que a gente poderia melhorar. Ele tem uma proeminência de lábios. Então, se a gente fizesse ali uma proeminência do contorno da face, maçã do rosto, pontos estratégicos na região da têmpora, a gente conseguiria deixar ele mais bonito, só que de uma forma bem natural. Então, querendo ou não, a gente consegue ter um resultado maravilhoso também. E isso nos homens, como disse, desbloqueou um pouco, mas nem todos, né? Então tem muitos homens que têm esse bloqueio. E o que você tem feito para conseguir atingir esse público? Porque é um público reservado, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Os maridos, eles sempre acompanham muito as esposas, né? E eu tenho, assim, bastante... os maridos vão na clínica com as esposas e começam a observar, ver a diferença na esposa e começa a ter aquela curiosidade. E se eu fizer, será que vai ficar bom também? Então, acaba que acompanha a esposa dá aquela força, né? E acaba atingindo esse público através das mulheres. Então, tem muita procura em decorrência das mulheres que vão na clínica e automaticamente
automaticamente eles querem viver aquele processo de mudança também. E quando eles veem que a mudança que a esposa teve foi uma mudança positiva e que não mudou o rosto dela, só ficou mais bonita, ele vê que aquilo é mais acessível e não vai mudar a característica dele. Então, o primeiro passo é a gente começar pela Virgínia, né? É bem isso. Então, a gente começa pela Virgínia para depois chegar no Vini, que é o caminho para a gente conseguir a Bela Center mostrar esse trabalho para ele, né? Sim, sim, com certeza. Exato. Eu verifiquei alguns métodos também. A gente vai falar um pouco dessa parte técnica, depois a gente vai para outras questões mais pessoais. Que é um tabu, né? A questão do bumbum. Sim. Então, eu vi alguns resultados lá, você demonstrando. Parece que eu esqueci o nome da blogueira, mas ela colocou lá que o bumbum de 100 mil reais e tudo mais. Fez uma propaganda boa para a clínica. Mas mais do que isso, esse tipo de resultado tem tido uma busca maior quanto a isso? Ou é uma novidade mesmo do mercado? Então, sempre foi algo que existiu, a harmonização glútea, mas a gente tem uma busca maior. Com certeza acaba que tem uma busca maior, mas o que acontece é que, vamos falar da época do Mounjaro, né? Mounjaro veio com tudo, é uma medicação incrível, porém o emagrecimento, como ele é muito rápido, as mulheres têm sentido muita flacidez e com isso tem uma perca de massa muscular muito grande. E não só nessa questão corporal, mas na questão facial também. Então, essa parte de preenchimento, ela cresceu muito depois desse emagrecimento, porque com o emagrecimento, automaticamente tem uma perca dessa massa muscular e as mulheres querem fazer o quê? Repor esse volume. Repor de alguma forma. E muitas vezes a academia, ela não traz aquele volume que as mulheres querem. Por exemplo, eu quero aquela voltinha no bumbum, quero preencher aquela depressão trocantérica, que é aquela depressão lateral no quadril. E a academia ela não consegue chegar até esse resultado. E muitas vezes ela até retrai um pouco, porque o músculo ele dá uma retraída, Exato. Né? Então a gente tem essa procura muito grande. O caso da Ju foi muito engraçado, porque ela falou, gente, fez uma fala polêmica, né, dos 100 mil. E assim, de verdade, tem paciente que investe, mas não é algo que a gente faz ali todos os dias, né? Então foi algo que a gente riu bastante sobre isso, mas eu sempre falo que para autoestima, para você olhar no espelho e você se reencontrar, não tem preço. Porque a esposa, se ela não estiver bem, a mulher, se ela não estiver bem dentro de casa, ninguém vai estar, né? Quando a esposa, ela acorda e fala assim, não estou bem, então significa que o dia de todo mundo não vai ser legal. É um dia difícil, né? A comandante da casa não pode ficar dessa forma. Exato, é algo que eu falo muito para as minhas pacientes, olha, eu sei que temos prioridades, mas se você chega naquele ponto que você não está feliz com você mesma, então você não vai conseguir lidar com as coisas que estão ao seu redor. Então pode parecer bobagem, mas para a mulher é muito importante estar bem consigo mesma, né? É isso mesmo. Bruna, falamos de homem, mulher, do bumbum. Tem homem que procura esse tipo de procedimento ou não? Com certeza. Tem? Tem sim. Tem muito homem que vai na clínica que quer fazer a harmonização glútea. Até porque o homem, ele não desenvolve tão bem glúteo. E não só glúteo, mas preenchimento de panturrilha, preenchimento do peitoral. Então, tem muita essa procura de harmonização corporal para os homens também. E não é para pessoas homossexuais, homens de verdade mesmo. Homens de verdade. A procura maior, homossexuais, mas homens de verdade também fazem bastante. Até porque eu não sou mulher, mas as mulheres, em grande parte, admiram, né, o bumbum avantajado e tudo mais. Então, para quem é solteiro em especial, não, acho que o casado também, às vezes quer deixar mais legal para a esposa, né, e tudo mais. Então, é um procedimento bem diferente. Agora, indo para outro procedimento, que eu também acompanho tudo lá, um dia eu vou criar coragem, não do bumbum, mas os outros lá eu vou criar coragem, mas o da barriga, né? Sim. Eu acredito que talvez seja o ponto mais delicado de todas as pessoas, o que mais incomoda é a barriga. E o procedimento lá, acho que é o lipo sem corte, né? Sim. Ele é bem famoso. Tem alguma contraindicação, tem alguma coisa ruim desse procedimento ou ele entrega o resultado mesmo de maneira tranquila? Como é que funciona esse procedimento, Bruno? Então, eu tenho também um método que foi eu que criei esse método, né? Tenho o Hidromax, tenho a lipo sem corte e tenho um método que eu unifiquei todos, que é a hidroescultura, né?
E a gente pensa que é só realizar o procedimento estético que já vai ter um resultado incrível, e a parte que eu sempre falo é a colaboração do paciente, né? A Não questão. adianta o paciente fazer esse monte de Não, coisa e danar a comer, né? Comer tudo não. que tiver na frente. É como academia, né? Você começa a treinar, se você não tem um ritmo de alimentação saudável, você não tem resultados que sejam tão visíveis. O método é incrível, ele faz todo um processo de retração de pele, além de reduzir todo o percentual de gordura local, associado a uma boa alimentação, atividade física, os resultados são sensacionais. Mas é aquela coisa que eu acabei de falar, se você não tiver essa mudança de mente, que eu sempre falo, o paciente tem que estar pronto para viver aquele momento. Em que sentido? Eu tenho que entender que a minha alimentação é super importante, eu tenho que abraçar esse processo para no final a gente construir um resultado que não depende só de mim, mas também do paciente. Então seria mais uma questão paralela, né? A pessoa vai primeiro mudar a mente dela para depois Sim, ir pro procedimento, que o procedimento é algo paralelo. exato. Não é o procedimento, ele não é a questão, o ponto principal, né? Muitas vezes eu tenho pacientes que não estão prontas para começar esse processo, então a gente tem um outro protocolo que são com tripeptídeos que ajudam nesse processo para baixar todo o percentual de gordura. E depois que passa por esse processo, que entra ali numa reeducação alimentar, eu sempre falo que são hábitos que tem que levar para a vida. E depois que entrou nesse processo, aí a gente vai para a próxima etapa, que é reduzir gordura, melhorar a flacidez, ou pacientes que já vieram ali do tratamento com tisepatida, que é o Mounjaro, e estão precisando melhorar aquela flacidez, aquela gordurinha que ainda não sai, que é persistente. Uhum. Aí a gente entra com aquela cerejinha do bolo, que são os métodos personalizados. Essas pessoas que tomam essas substâncias, elas reclamam muito da questão alimentar, né? Que deixaram de comer, só que elas não conseguem entender que isso é um processo de reeducação. Sim. Então, aquela vontade, você toma, mas fica com a maior vontade na cabeça de comer mais. Sim. Sendo que tem que entender o processo que tomar aquilo é, de fato, ter uma reeducação alimentar. A dificuldade desses pacientes que fazem o procedimento e dizem que não tiveram resultado. Sim. Elas têm que entender muito sobre isso, porque Sim. esse é o primeiro passo, né? Sim, com certeza. Eu falo muito sobre isso na clínica. Às vezes eu vejo o paciente que não tem o perfil de começar o tratamento e eu sou bem sincera. Ontem mesmo eu tive uma paciente, ela queria muito realizar um procedimento, eu falei, não vou realizar esse procedimento. Ela falou, por que que você não vai realizar? Porque você não precisa. Né? Você está ótimo, você não precisa fazer. Então, às vezes é um pouco estranho você dizer não para um paciente, mas ao mesmo tempo é sabedoria no ponto profissional. Então, muitas vezes o paciente quer muito fazer porque viu alguém fazendo, porque viu que dá resultado, mas ele não está pronto para viver aquele processo. Então, primeiro, trabalhar toda a parte psicológica, porque é algo que tem acontecido bastante. Às vezes as pessoas têm um vazio que não vai ser preenchido com um procedimento estético, que não vai ser preenchido com uma bolsa nova. Muitas vezes a pessoa tem que se tratar por dentro para depois ir para aquela próxima etapa. Eu converso muito sobre isso na clínica, porque é a parte mais importante. Se você estiver bem psicologicamente, as outras coisas vão fluir bem melhor. E, Bruna, você mencionou uma questão muito importante, que é fazer o procedimento ou não, prezar pelo nome da clínica. A clínica tem tido um nome muito bem apresentado na sociedade, até porque nossa cidade é uma cidade pequena. Sim. E atitudes como essas fazem com que o nome fique ainda mais elevado, né? Como que você tem trabalhado? Você já falou, algumas coisas você rejeita, mas como que você tem trabalhado isso ao longo de tantos anos? E se isso, de fato, é o ponto principal para o teu serviço, porque a pessoa tem que confiar no primeiro momento, né? Exato, exato. Eu sempre falo assim, na verdade eu tenho isso dentro de mim. Quando o paciente chega na clínica, eu avalio tudo, eu sou muito sincera. Às vezes isso pode até afastar algumas pessoas que não estão acostumadas a ouvir verdades. Porque o que que as pessoas querem escutar? Vamos fazer, vai ficar maravilhoso, você vai ter um resultado incrível, só que não é assim que as coisas funcionam. Então eu sou bem sincera, olha, se você não se alimentar bem, se você não seguir todas as orientações, você não vai ter um resultado bom, você não vai ter o resultado que você procura. Então, os passo a passo são esses aqui, não existe fórmula mágica, né? Sempre converso isso muito com as minhas pacientes. E eu sou uma pessoa que eu sou, assim, muito parceira.
Então, se eu vejo que o paciente está com alguma dificuldade, não está fazendo de forma correta, eu sento, converso, o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Então, essa flexibilidade entre paciente, não existe aquela altura, eu sou o profissional, a gente tem que ter essa conversa e tem que ser algo bem humanizado. Isso faz uma diferença muito grande. Com certeza. Agora, mudando completamente de assunto, falamos muito da parte técnica. A gente tem acompanhado os seus treinamentos, o que você tem feito de capacitação. Temos alguns profissionais que têm ainda uma resistência de aprender, de melhorar. Você tem buscado treinamentos em todos os lugares do mundo. Sim. Você acredita que esse é o ponto da virada de chave para o teu setor? Ou você acredita que ele só ajudou um pouco? Na verdade, é um conjunto de coisas, né? A questão dos treinamentos, eu acho muito importante. Acho não, tenho certeza que é muito importante. Porque o que a gente tem que pensar? A faculdade traz uma base, você vai ter aquela base da faculdade, mas conteúdo nunca é demais. Então, o que eu penso? O mundo da estética é um mundo que cresce de forma acelerada demais. Então, procedimentos que eu fazia há 2 anos atrás, eu já não faço. Não é que seja modismo, é porque existem muitos estudos científicos. Evoluiu, né? Exato, então muda tecnologia, muda técnicas, e se eu não me atualizar, se eu não acompanhar, os meus resultados vão diminuindo. E não só isso, é uma busca que eu tenho, eu sou um pouco perfeccionista, então se eu vejo que algumas coisas não estão funcionando, eu quero me atualizar. Um treinamento que eu fiz na Coreia, que eu tinha muita curiosidade de entender se realmente tinha aquele hype, né, que se realmente era tudo aquilo, e eu cheguei lá e sim, é um país que investe muito em cosméticos, em procedimentos, e uma coisa que não é falado, lá eles fazem muita cirurgia, né, apesar de ser uma medicina regenerativa, eles fazem muitas cirurgias plásticas também. Então essa parte de aprender, de aprimorar, ela é muito importante. Eu falo assim que existe sim uma virada de chave nesse processo de se atualizar, porque automaticamente a gente eleva muito o nível. Você falou da Coreia e tem outros países Sim. mais, a gente... É complicado falar de si, né? Sim. Mas eu posso dizer que a gente tem um tratamento aqui a nível mundial ou não? Porque eu tenho visto os resultados e dou parabéns a você pelos resultados. Então, se você fez esses treinamentos lá, a gente está num nível muito elevado aqui de beleza, né? Sim, obrigado. Mas então, o que acontece? Sobre os procedimentos, se a gente tem algo a nível mundial, te digo com toda certeza que sim, através das tecnologias. Inclusive, eu tenho tecnologias que são tecnologias coreanas, que vão fazer toda essa retração de pele, que a gente vai ter resultados bons, além também de uma novidade que são os peptídeos, né? Algo que está muito hypado. Inclusive, eu participei na Europa de um lançamento de um peptídeo que ele foi recém-liberado no Brasil, então a gente tem sim produtos e procedimentos a nível mundial que a gente já tem aqui em Rio Branco. Ótimo. Essa diferenciação do mundo é que faz com que a gente avance, né? Sim. E agora, fazendo um paralelo a isso, você treinou em vários países, aprendeu muito, só que você é de Brasileia, que poucas pessoas sabem disso, né? Sim. A pessoa que veio de Brasileia, veio para Rio Branco, hoje está, digamos que, num nível mundial de beleza. Como que você olha para trás e vê toda essa trajetória, onde chegou e aonde quer chegar, e o que você espera do futuro para tudo isso? Então, Vou te servir um cafezinho enquanto isso, tá? Tá bom. A verdade é que as pessoas me perguntam, né? Luana, você tinha planos? Como que você pensava no teu futuro? E, na verdade, não. Muitas coisas não foram planificadas, né? Eu sempre falo que a gente sonha com um pontinho, Deus vem e faz vários pontinhos na nossa vida. Então, tudo que eu estou vivendo hoje, nada foi planificado, mas é fruto de muito trabalho. Porque eu tenho uma frase que eu aprendi dentro da empresa da CIMED, que é: sucesso não aceita preguiça. Então, se a gente tem coragem, assim, de correr atrás, de ir em busca dos objetivos, eu tenho muita certeza que vai dar certo, sabe? Apesar
de que hoje em dia empreender não é fácil, né? A gente tem uma dificuldade absurda, mas acredito que quem corre atrás é algo assim que vai dar certo. Então, minha família, nós todos somos de Rondônia, né? Eu sou de Cacoal. Então, a primeira cidade que a gente veio morar foi em Brasileia. Então, a gente começou do zero aqui no Acre e foi uma cidade um lugar que acolheu muito a gente. E é aquilo, se você não tem preguiça, se você tem coragem de correr atrás, as coisas acontecem. É porque eu te fiz essa pergunta porque muitos têm, principalmente quem é do Sim. interior do Acre, né? Sim. Acredita que não tem capacidade. Uhum. E isso é um pensamento interno que prejudica muito no seu Demais. crescimento. Então, o que você mencionou, você não planejou nada disso, mas foi trabalhando e as coisas foram acontecendo. Só que quando você tem internamente esse pensamento de que nada é possível, de fato não vai ser possível. Exato. E aí esse pensamento positivo, você acredita que foi o ponto de virada de chave ou não? Porque Cacoal, você falou que de Cacoal e tal, Cacoal também pequena. foi interior, agora que ele deu uma disparada, né? Sim, sim. Então, o que você tem a me dizer aí a respeito dessa virada de chave dessas pessoas do interior? Tá aqui seu cafezinho. Obrigada. Então, o que eu penso? Existem, como eu falei, crenças limitantes. Então, o que eu mais vejo, as pessoas são muito negativas em todos os pontos. Então, é uma coisa que eu falo para as minhas pacientes: vai começar a fazer o tratamento, não conta para ninguém, porque as críticas, elas são baseadas no que eu estou vivendo. Então, se eu não tenho possibilidade de viver aquele momento, o que eu vou falar? Não faz. Entendeu? Porque é baseado no que eu estou vivendo. Então, se você tem planos, se você tem metas, guarda para você, mantém positividade e corre atrás. Muitas das coisas que eu vi na minha vida, eu falava, eu vou fazer. Eu não sabia nem quando eu ia fazer, mas eu comecei a declarar. E não só essa parte de ser positivo, ter fé em Deus também, porque a nossa vida é base a Deus. Então, coloca nas mãos de Deus, corre atrás. E eu vim de uma família que eu não tive esse impulsionamento, sabe? Eu não tive aquela família, você vai estudar, você vai ser... Não, tá tudo certo, essa é a nossa vida, sem muita ambição. E eu sempre sonhei muito, mas Deus é tão bom que tudo que eu sonhei, Ele fez 10 vezes mais na minha vida, né? Em todas as áreas, em termos de família, em termos de trabalho. Então, eu acredito que sim, as pessoas são muito negativas. Se pensassem de uma forma mais positiva e quebrassem um pouco essas crenças limitantes que falam, eu não posso, isso é muito para mim, tira isso da cabeça. Começa a colocar positividade, corre atrás que as coisas acontecem. Todo mundo é capaz, de Sim. fato. Bruna, indo agora para outro assunto que é um pouco delicado e é o ponto mais crítico dentro de uma empresa, já mudando para dentro da empresa. Sim. Se você tem a capacitação, o dono ele se capacita, ele faz o possível para entregar o resultado da parte dele, só que ele não consegue estender isso de maneira direta a todos os colaboradores. Então, a maior dificuldade hoje do empresário é não só se capacitar, mas capacitar seus colaboradores. Sim. E hoje acredito que você esteja sofrendo com esse tipo de coisa, é o maior sofrimento dos empresários. Como que você acredita que qual o caminho que você acredita para romper essa barreira, conseguir pessoas mais capacitadas e se de fato isso é um ponto extremamente, o ponto mais, como que eu posso dizer, mais complicado dentro da sua empresa, que é o quê? Ter colaboradores capacitados. Sim. Eu acredito que como você disse, é um desafio, né, para todos os empresários hoje, você ter colaboradores qualificados, né, que abracem ali a empresa, que queiram ver as coisas dando certo. Mas o que eu penso, eu vou te falar baseado nas minhas vivências, né? Sim. Eu penso muito que a gente perde muito a fé nas pessoas e a gente deveria acreditar mais. Então, muitas vezes, você tem algumas experiências negativas com colaboradores que muitas vezes você se torna uma pessoa ali mais retraída, mais neutra, por ter aquelas vivências que foram ruins. Então, o que eu penso é que a gente tem que acreditar mais nos nossos funcionários, colaboradores e investir em treinamentos mesmo, porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós só cobramos, mas nós não ensinamos o que a gente quer que eles façam. E existe algo, o óbvio precisa ser dito e precisa
ser dito o tempo todo. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho o meu pensamento, eu tenho as minhas experiências, mas eu tenho que entender que o meu colaborador, ele não tem a minha cabeça, ele não tem as minhas experiências. Então, o Isso é um tempo trabalho de todo. formiguinha. Todos os dias tem que passar Exato, isso para ele. exato. E o ser humano é motivação. Então, se você não motivar o seu colaborador todos os dias, ou pelo menos a cada 3 dias, e se você não lembrar o que ele precisa fazer, muitas vezes você vai se frustrar, mas você precisa também entender que para você cobrar, você precisa ensinar antes e mostrar o tempo todo o que precisa ser feito. E nesse ponto, em especial, você mencionou aqui a questão da CIMED, ela tem uma infinidade de funcionários, você Sim, acompanhou de perto lá essa evolução do Adib, né? sim. E o que que você extraiu de positivo dele lá e o que que você está tentando trazer para dentro da sua empresa, porque é um case de sucesso, né? Total. Então, a CIMED é uma empresa que é motivacional 100%. E eles são motivacional e vendas. Emoção ali o tempo todo. Então, para você ter uma ideia, eles fazem treinamento todos os dias. Então, eles têm que bater meta o tempo todo, né? Então, isso é algo que impulsiona muito eles pagam bem, eles têm todo um processo, uma cultura de empresa que faz todo um diferencial. E tem outra coisa também. Hoje, eles atingiram um hype na internet que as pessoas querem fazer parte. As pessoas querem estar ali. Então, para toda empresa, o que nós temos que criar? Eu sempre falo que é um ecossistema que as pessoas queiram estar dentro daquele ecossistema. Então, muitas empresas, o que elas estão visando hoje? Empresas que só vendiam produtos, hoje elas estão criando serviços para fazer com que as pessoas queiram viver aquele momento e impulsionar a comprar. Então, a cultura de empresa deles é basicamente essa. Se sentir parte daquele Se sentir ambiente, parte né? daquele ambiente. E hoje em dia a gente vive a era do postar no Instagram, marcar que está naquele lugar, para indicar que tem condições de estar ali. Querendo ou não, é isso, né? A grande verdade. Então, a CIMED, ela cresceu muito, mas agora ela tem essa ambiência de querer fazer as pessoas estarem dentro da empresa e fazerem parte daquele ecossistema. Um exemplo grande, eu estou dentro da empresa, eu tenho X de investimentos, e toda pessoa que atinge X de investimentos vai ser chamada para participar de eventos dentro da empresa. Então, isso impulsiona a comprar mais, a Com querer estar certeza. dentro, né? Então, eles têm essa cultura de empresa fortíssima. Além desse ponto, Bruna, a gente tem a questão da CIMED, do aprendizado, internamente ali essa dificuldade, mas eu gosto de mencionar também sempre esse assunto, em especial de algumas coisas recentes, que eu participo da sua empresa, né? Sim, Então, sim. o que você acha de você trabalhar tanto, você tem toda essa dificuldade, enfrenta todos os desafios, e no final existe um sócio oculto que leva aí quase que 30% do seu faturamento sem trabalhar. Isso é um pouco frustrante, porque como você tem ido em outros países, não é uma realidade de outros Não, países. de jeito nenhum. E isso desestimula bastante a gente. Como é que você tem lidado com esse desestímulo e a injeção de ânimo para perseverar todos os dias aí? Sim, o que acontece é uma realidade. Eu estava em um congresso que foi em Mônaco, e Mônaco é um local que eles não pagam impostos, né? Então, a gente observa e faz aquela comparação básica e vê como as coisas são injustas, né? Então, o que eu penso, é injusto para o empresário e é injusto para o funcionário, porque se muitas vezes o funcionário nunca vai ter esse pensamento da gente como empresário. Então, se nós pagássemos menos impostos, com certeza eles seriam mais remunerados. Então, assim, eu sempre falo, é um jogo que não existe uma balança, vai pesar mais para um lado, isso é extremamente difícil, mas o que a gente tem que pensar, a gente não pode parar, né? A injeção de Desistir ânimo... não é o caminho. Não, desistir nunca vai ser um caminho. Então, a injeção de ânimo é que a gente não pode parar e a gente tem que continuar. Bruna, agora já indo para um assunto que não tem nenhuma vinculação direta, tem direta com a sua vida, Sim, mas é um problema de todas as mulheres, né? A gente, não é um problema, não seria essa palavra, mas um desafio. Ser mãe, ser esposa, ser empresária, sim, ter toda essa dinâmica, ela é uma situação bem complexa.
E tem muitas mulheres que não conseguem lidar com a Sim. pressão, com os desafios, e muitas vezes acabam desistindo, Sim. que é uma coisa muito triste, que eu verifico que para o homem é sempre tudo mais fácil, de fato. Como que você tem lidado com esse tipo de situação e o que que você pode passar para outras mulheres que estão vivendo esse dilema? O que que Sim. você tem feito de diferente para conseguir conciliar tudo isso aí? Eu acredito que por trás de uma mãe que é empresária, existe toda uma rede de apoio para fazer isso acontecer, né. Então, eu tenho as minhas meninas que me ajudam demais, meu esposo que me ajuda muito, então existe uma parceria para fazer essas coisas acontecerem. Eu acredito que muitas mulheres desistem por se sentirem só, por estarem só e não ter essa rede de apoio. Então eu sempre falo que por trás de mim eu tenho uma rede de apoio para me ajudar a fazer as coisas acontecerem. E existe também, aquele meu eu não me vejo sem fazer nada. Eu desde os 8 anos eu trabalho. Então, assim, eu me vejo empreendendo, eu me vejo trabalhando e eu não seria completa, mesmo sendo mãe, mesmo sendo mãe em tempo integral, eu não estaria completa sem trabalhar. Então, eu acredito que, assim, existe um ponto de equilíbrio que a gente tem que pensar muito bem nele. Ser mãe é carregar culpa, de fato, porque por mais que eu esteja feliz no meu trabalho, eu estou pensando nos meus filhos que estão em casa e que estão sentindo a minha falta. Mas ao mesmo tempo, eu penso que eu preciso construir um futuro e um caminho para eles. Então a gente sempre vai carregar a culpa, não tem como não carregar essa culpa, mas é muito satisfatório você poder dar uma vida melhor para os seus filhos, você poder pensar no futuro dos seus filhos. Então a injeção de ânimo é saber que eles estão vivendo bem, estão numa escola boa, não está faltando nada e que a gente tenta compensar em alguns momentos, que fico muito distante, mas ao mesmo tempo fazer uma viagem, a hora que tem um tempo livre, tento ficar junto. Então a gente sempre Até tenta porque passa manter. assim, né? Passa muito rápido, fico vendo os meus filhos e falo, nossa, já está desse tamanho, Ela né? poderia fazer até outro, né? Eu fico nessa dúvida, será que eu vou ter outro filho ou não? É importante. É Eu acho que importante. 3 é um número bom, né? Eu É, acredito que até mais, porque as pessoas boas que eu conheço têm tido essa dificuldade de ter mais filhos, ter mais mas filhos. eu sempre incentivo porque tem que ter, é Tem que ter. importante. Eu penso muito nisso, sabe? Eu estava até conversando, falei assim: "Nossa, se for ter outro filho, eu tenho que ter logo", porque aí já cresce ali pertinho um do outro, e a tendência das famílias atuais é não ter filhos, né. Então eu acho que é tão bom uma casa cheia de filho ali, compartilhar momentos, isso é muito importante. Eu até falo que a gente pode viajar o mundo, a gente pode ir para qualquer lugar que for, mas a nossa família é a maior felicidade que a gente vai ter. Voltar para casa não tem preço. Então, família é a base de tudo. Com certeza. Mas, Bruna, a gente falou sobre família, falou sobre aspecto técnico, sobre tudo, mas eu queria ir para um outro ponto que todos Sim. nós temos sonhos. Eu acredito que você já deve ter realizado alguns, mas hoje eu gostaria de saber qual é o teu maior sonho, que você está em busca dessa realização e se está próximo de alcançá-lo. Então, eu tinha ano passado eu tinha um sonho, conversei muito com o Nicolas, que é meu marido, e eu falava: "Eu quero ter X de valor", e ok, comecei a trabalhar e depois dentro de 4 meses, eu tive aquele X na minha conta. E aí, é interessante esse assunto. Meu esposo olhou para mim e falou assim: "Conseguiu, e aí, qual o diferencial?", né. E aí eu falei: é verdade, a gente consegue, a gente trabalha, a gente consegue ter, mas eu vou te falar, o meu maior sonho já foi realizado. Qual que era o meu maior sonho? Ter uma família, ter uma vida estável. Então, muitas vezes a gente tem pensamentos de grandeza, mas a gente não entende que a maior riqueza é a nossa casa, é a nossa família. E essa minha meta, ela me provou muito sobre isso, porque eu atingi a meta que eu queria e eu entendi que a minha família é a minha riqueza. E aqueles números estão lá e não vão fazer diferença na minha vida. Mas o que faz diferença na minha vida é a minha família, porque são eles que me potencializam, sabe? É meu combustível para todos os dias estar ali.
Então, assim, acho não, tenho certeza. O meu sonho, a minha meta, eu bati quando eu consegui construir uma família, quando eu consegui ter um marido que tivesse reciprocidade na minha vida. Então, para mim, essa é a maior riqueza, a maior conquista. Foi legal você falar a respeito disso, porque me fez lembrar eu fico até, às vezes, emocionado Sim. desse tipo de coisa. Eu vi uma entrevista do Leonardo e perguntaram para ele se o irmão dele, se tivesse de volta, se ele voltaria a plantar tomate, largaria tudo, né? E ele falou que largaria tudo. Sim. Então, hoje, quando você atinge um ponto específico financeiro, quando você perde alguma coisa nesse sentido que o dinheiro não compra, você consegue verificar a importância desse tipo de situação. E sempre quando ouço algo a respeito disso, me faz lembrar, porque tem coisas que não voltam, né? Não. E estar perto da família, ter a família é uma coisa. Não uma família destroçada, né? Uma família de Sim. verdade. A gente ter o amor, isso tem perdido um pouco de sentido no mundo real hoje que a gente tem visto. E quando você tem isso, é fundamental, até para dar esse suporte para você conseguir conquistar Nossa. esses benefícios, né, que Sim. você almeja. Sim. Eu tenho um vazio que eu sempre comento com o Nicolas. Eu, com 8 anos, eu perdi meu pai, né? E é aquilo que a gente acabou de falar. Tivesse que trocar tudo, eu queria meu pai, entendeu? Então é o que eu penso, família é a base de tudo. Se você não tiver uma base sólida, nada faz sentido. Por que que a gente vê tanto pessoas famosas com uma vida assim absurda, que se fala, nossa, é o sonho de todo mundo ter aquela vida, e por que que ele se matou? Por que que ele cometeu isso? Né? Por que aconteceu? Vazio de alma, falta de pessoas de verdade dentro de casa, falta de pessoas que você possa conversar. Porque hoje em dia você conversa com as pessoas com muito medo, você não sabe quem que é aquela pessoa por detrás daquilo que você está vendo. Mas quando você tem uma pessoa para conversar dentro de casa, que você divide o teu dia a dia, você sabe que aquela pessoa não vai te julgar e vai te amar com todos os seus defeitos, essa é a parte mais importante, né. Muito bem, Bruna. Mas, Bruna, agora saindo desse assunto que a Vamos gente se emocionou bastante aqui, sim, eu tenho uma curiosidade. sim, Toda atividade, a gente tem a parte engraçada, a parte diferente, que nos bastidores. Tem algum atendimento que você falou assim, caramba, esse atendimento aqui ficou marcado, foi uma parte engraçada, uma coisa fora do comum, ou que a pessoa... já aconteceu de eu receber galinha lá no escritório. Então, assim, alguma sim, coisa assim engraçada que aconteceu na clínica, que você ganhou de presente, ou que foi... Enfim, um atendimento inusitado. Conta sim. aí algum que te marcou pra gente passar pro público aí. Então, teve uma vez que eu fui fazer um atendimento, uma paciente da fazenda, né, e ela chegou para mim e falou assim: "Olha, eu quero muito fazer o procedimento", explicou tudo que ela, né, tinha desejo, almejava, e ela pegou e falou: "Eu queria muito fazer uma harmonização glútea", né. E aí eu falei: "Vamos fazer". E aí ela começou a falar assim: "Olha, eu quero parar de usar essas coisas". E aí começou a tirar da bolsa, né. Aí ela começou a tirar da bolsa os bundex que ela usava, tipo, ela usava 3. Aí foi muito inusitado pra mim, porque eu não estava esperando, né. Eu falei Sim. assim: "Nossa", eu fiquei com dó dela também, né. E depois que eu comentei com ela, expliquei toda a situação, aí ela pegou e falou assim: "Olha, eu vou te dar um presente só pela tua sinceridade", e aí trouxe para mim farinha, galinha, peixe. Então, assim, foi um atendimento que foi uma comédia, eu não esperava ela me mostrar o que ela usava e ela demonstrar a fragilidade dela, porque para mulher isso é uma fragilidade, mas ao mesmo tempo foi muito engraçado. Então foi algo que eu nunca esqueci. Ah, que legal. E nós já vamos caminhando para o fim. Esse papo aqui foi bem diferente dos demais que a gente tem, foi bem bacana, mas eu tenho observado que as mulheres têm crescido muito no Sim, mercado e ver outras brilhando, apesar de ter uma dificuldade muito grande com a tem. questão da inveja, né? Homem não tem muito disso, Não, mulher tem bastante. Qual a mensagem que você pode passar antes da gente fazer o encerramento sim. para essas mulheres que querem sair de casa, que querem construir algo,
mas que não encontram forças internamente para brilhar. Isso, eu acredito que o feminismo, em grande parte, ele veio não para ajudar a mulher, mas para prejudicar um pouco mais, porque não existe guerra entre homem e mulher. Eu acredito que eles devem ser parceiros. Sim. E a sociedade foi para um caminho diferente do que é, minha opinião, né? Do que é o correto. Eu acredito que em parceria a gente consegue qualquer coisa. Qual a mensagem que você tem a passar a respeito dessa situação para essas mulheres que estão com essa dificuldade? Sim, o que eu penso, as mulheres são muito desunidas, né? Então, se nós fôssemos mais unidas, com certeza seria tudo diferente. É igual você disse, os homens, eles não têm essa diferença. Por exemplo, você é homem, você vê um homem com a roupa igual à sua, vamos tirar uma foto para ver que a gente está combinando e está tudo certo. E as mulheres não, tem muita rivalidade, né? E eu acho que isso é algo que atrapalha demais. Então, eu como mulher, eu acho lindo ver uma mulher crescendo. Eu acho lindo uma mulher bonita, uma mulher que se arruma e vira inspiração para mim. E muitas vezes, uma mulher bem arrumada já cria uma certa inimizade naquele meio que ela acaba chegando. E não deveria ser assim. Então, esse pensamento de rivalidade não deveria existir. É o primeiro ponto, né? Segundo ponto, como que a gente consegue impulsionar mulheres a crescerem nesse mercado sem ir para esse ponto do feminismo que eu super concordo. Muitas vezes as mulheres são tão feministas que acabam atrapalhando. Feminista no ponto de, muitas vezes, atrapalhar no próprio casamento, que isso é um ponto super importante. Então, a questão da humildade entre si, entre as mulheres, é um ponto que deveria existir bastante, e que as críticas, elas fossem mais construtivas. Muitas vezes, algumas críticas, elas são tão ruins que acaba com o dia daquela pessoa. Então, a gente deve ser mais positivo, com certeza. Toda oportunidade que eu tenho, eu estou impulsionando mulheres, eu estou contando que eu passo pelo mesmo, mas que eu sempre não dou o braço a torcer, eu vou tentar novamente. E muitas vezes a mulher, ela vê outra mulher em uma posição, ela acha que aquela mulher teve sorte ou que ela não tem problema, mas a verdade é que todas têm problemas e que todas vieram de baixo. Então, assim, o que eu penso é que as mulheres devem pensar que elas são capazes, que elas vão conseguir, sem inimizade, sem pensar que a vida, ela favorece alguns lados e outros não, porque o que acontece? Se a gente tiver positividade, tiver coragem de correr atrás e não ligar para os pensamentos alheios e negativos, a gente consegue. Excelente. Agora, a última pergunta. Eu sei que está acabando o tempo, tem gente que está ali nervosa para partir logo, mas eu vou dar vou fazer mais uma perguntinha aqui que eu acredito que seja importante. Eu gosto muito de viajar, você também. Conhecer o mundo para fazer um comparativo com o que a gente vive aqui é fundamental. Você acredita que tem crescido bastante, seja no aspecto cultural ou até do empreendedorismo mesmo, as viagens que você tem feito para o exterior tem feito você crescer muito ou não? E são duas perguntas, 2 em 1. Essas viagens, se são importantes ou não, o que tem trazido de benefício para você e qual é a que você mais gostou? Tá, vamos lá. Então, as viagens internacionais são bem interessantes porque a gente sai da nossa bolha e começa a observar outros lugares. Então, as vivências, elas são muito importantes. Então, primeiro ponto, a gente imagina, vou sair do país para conhecer outros lugares e vou ter mais conhecimento. E sim, existe muito a cultura de cada país, de cada local, e existe sempre algo a aproveitar. Tem muitas coisas que a gente aprende que não se aplica no nosso dia a dia. E tem muitas coisas que a gente aprende que se aplica demais. E às vezes é uma vírgulazinha que você aprende que muda totalmente a cultura de empresa, os procedimentos. Então, assim, essa questão de viajar, ela é muito importante. Inclusive, tem uma especialização agora em Miami, que é uma especialização incrível. A gente tem também outro convite para ir para a Coreia. Então, assim, é algo que sempre tenho aprendizado. E outra coisa, essa parte de você conhecer pessoas do mesmo nicho, de lugares diferentes, traz uma vivência totalmente diferente, que não é só sobre curso, mas é ter essa conversa que a gente está tendo, esse network, ele é muito importante. Então, a parte de viajar, ela está muito conectada em aprender, em se conectar com pessoas, que muitas vezes faz todo um diferencial. Bora, qual que era a outra pergunta? Qual foi a que mais marcou, assim? Qual a viagem mais marcante? A viagem mais marcante? Nossa,
Tive uma viagem marcante que foi quando eu fui para Dubai, que eu fui convidada para receber um prêmio, né, de harmonização facial a nível Brasil, a nível mundial, e me marcou porque muitas vezes a gente está trabalhando, está ali naquele processo, você acha que você está só ali, mas você está sendo visado e muitas vezes você se deixa atingir por comentários negativos. Então essa viagem me marcou no sentido de que eu não estou sozinha, eu não estou só aqui e meu trabalho está ganhando nome. Então foi marcante porque eu fui lá receber esse prêmio mesmo morando aqui no Acre. Ótimo, olha aí que coisa boa. E Dubai não é qualquer lugar, né? Eu pretendo Sim, visitar em breve, em outubro, sim, vou lá conhecer também. Acredito que vai ficar marcado também para mim. ai, com certeza. Bruna, só tô triste um pouco com a equipe aqui, que a gente não botou os nossos patrocinadores aqui, a Bela Center, o Amai Park, né, que patrocinam a gente aqui, que era para estar aqui no quadro de patrocínios, não, mas aqui tá a propaganda, né? Sim, Então, com certeza. agradeço ao patrocínio desses dois grandes patrocinadores. E agora a gente, infelizmente, vai caminhando para o fim. Eu agradeço demais por você ter vindo. Foi difícil, tá? Trazê-la aqui, foi bem difícil. Ela tem um tempo bem corrido, então a gente conseguiu um tempinho aqui para gravar no estúdio. Mas assim, Bruna, diante de tudo que a gente conversou, só tenho a agradecer, foi esclarecedor. Acredito que muitas mulheres vão acompanhar, vão se sentir acolhidas com toda essa mensagem e vão ter bastante força para empreender, mesmo que não seja para empreender, mas para mudar Sim. a vida a partir do momento dessa gravação. Então, assim, agradeço e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Volte sempre, porque o espaço aqui está aberto, e agradeço também pela parceria. Sim. Foi muito importante participar, foi uma conversa bem positiva e tudo que se trata de ajudar pessoas, de contar minha vivência e falar que é possível viver coisas que hoje a gente vive, que muitas vezes para outras pessoas pode parecer impossível, isso é muito bom, é muito positivo, né? E eu quero aproveitar para te fazer um convite. Já tô dentro. Olha, o convite é fazer uma harmonização, fazer um Full Face Pro, para depois mostrar esse resultado. Mas eu tenho que fazer onde aqui? Eu não sei qual é. O Full Face Pro é o quê? Geral? O Full Face Pro é fazer o preenchimento em toda a face, com tecnologias. Então, eu vou avaliar teu rosto. Eu vou ficar mais bonito que o Vini Júnior ou não? Não, calma aí, são pontos diferentes. Convite feito, tá? Depois a gente vai voltar. Já tá aceito. Muito bom, depois a gente volta e mostra essa evolução também, porque tem uns pontos que eu tô aqui já observando, já fiz toda uma análise, mas... Eu já sei de uns aqui. Mas eu quero agradecer pelo convite, você é um ser humano incrível, né? Um homem muito inteligente, muito dedicado, trabalha com a gente na empresa e eu sou muito grata porque você se entrega no que faz. Então, isso é muito difícil a gente ver hoje em dia, você não faz só ali o seu trabalho, a hora que ligar você está disponível, você não está disposto a ajudar. Então, além de ser um ser humano incrível, é um profissional de excelência, agradecer pelo convite, e é isso. Muito obrigado, então. Muito obrigado mesmo. Eu costumo dizer lá que na Calegari a gente faz o possível para fazer... A mensagem para os colaboradores é fazer sempre mais do que o que é pago. Sim. Então, assim, a gente nunca vai perder por fazer mais. E o que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Obrigado pelos elogios, a recíproca é verdadeira. E é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até esse momento aqui assistindo. Espero que vocês possam compartilhar com os amigos, se inscrevam no canal, façam o possível para que a gente consiga atingir mais pessoas e levar essa mensagem maravilhosa para não só todo o Acre, mas todo o Brasil. Muito obrigado.